Nós estamos num momento em que o que o mundo está fazendo? O mundo está tentando que o Estado não seja um ônus para as pessoas, não seja motivo de irritação, de problemas, seja um facilitador de soluções da vida social e que assegure ambiente de negócio, acesso aos benefícios sociais, qualidade e produtividade de serviços públicos e que mantenha uma certa coesão social. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao papo de hoje do canal Brasil, que está em Brasília para uma série de conversas com especialistas sobre política, gestão pública, meio ambiente, mudança do clima, inteligência artificial. E hoje a conversa passa por Francisco Gaetani, administrador público, doutor em administração pela London School of Economics e hoje secretário extraordinário do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos. A conversa aborda boa parte desses temas e foca também em reforma tributária, reforma administrativa e gestão do Estado. A realização do canal Brasil é da FEComércio de São Paulo e você já sabe que para acompanhar o nosso trabalho basta se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nada. Vem com a gente. Secretário, obrigada por aceitar nosso convite, obrigada por estar com a gente no canal Brasil. Obrigado a você, Mônica, FEComércio, pela oportunidade. É sempre bom poder conversar sobre os problemas do Brasil. Secretário, eu queria começar quebrando um protocolo. O meu papel de entrevistadora, em geral, pede que eu pergunte mais e fale menos, mas nesse caso eu queria pedir licença para ler um trechinho de uma carta que me emocionou muito. A carta diz assim: essa é uma carta difícil de ser escrita. É uma carta de despedida, de balanço, de agradecimento e de esperança também. Pensei muito na proposta do Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão. Me aposento em 3 anos. Talvez seja a última oportunidade de buscar fazer as coisas em que eu acredito no meu ministério de origem. É a minha casa, é a minha agenda, é o que de alguma forma eu devo a mim mesmo, em especial após estudar no exterior exatamente as reformas das quais o país tanto precisa. Brasília, 27 de dezembro de 2015. Secretário, essa não é uma carta pública, é uma carta que me emocionou muito quando eu li e é uma carta que o senhor escreveu à sua chefe, ministra do Meio Ambiente, há quase uma década. O senhor achava que essa seria a última oportunidade da sua vida de fazer diferença na gestão pública, mas a vida lhe apresentou uma outra 10 anos depois e o senhor ocupa hoje o cargo de secretário extraordinário do Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos. Eu queria começar entendendo do senhor o que mudou nesse Brasil de 10 anos, em especial na causa que lhe move, que é a da transformação do Estado e de um Estado que seja capaz de entregar melhores serviços para as pessoas e para os cidadãos. Quem trabalha com o governo e gosta, o desafio é só enfrentar os problemas. E eu já estava, realmente, acho que quando eu me aposentei no final de 2018, e eu não esperava mais voltar para a administração pública. Surgiu a oportunidade, a ministra Esther Dweck, assim nomeada, me chamou: Chico, se você tiver interesse, vamos enfrentar de novo esses desafios aí. E eu topei, fiquei muito honrado com o convite. É um convite daqueles assim que, para quem é uma oportunidade, para quem gosta dessa agenda, é irresistível. Embora a agenda seja uma agenda muito, muito complexa, muito difícil, é uma agenda que o país tem muita dificuldade de enfrentar. Porque a gente nós não tivemos grandes guerras na história do país. Nós não temos grandes inimigos externos, não passamos por grandes catástrofes. E a construção dos Estados nacionais, nós observarmos os países mais desenvolvidos, ou mesmo os recentes que estão se desenvolvendo, é marcada por grandes tragédias. Não é o caso da história do Brasil. As nossas tragédias são mais diluídas no dia a dia, as nossas desigualdades são construídas. Elas não há uma guerra civil, não há uma invasão, não há uma catástrofe natural que destrói o país. Isso significa que depende de nós mesmos, o que deveria ser uma coisa boa, né? É como no futebol, quando um time depende dos seus próprios resultados para ser campeão e não do resultado dos outros. Mas a gente tem fracassado em construir um país mais justo, mais democrático, um Estado mais profissionalizado, que atenda às necessidades da população. O nosso Estado é o espelho da sociedade brasileira, com uma série de desigualdades, com uma série de injustiças inaceitáveis para a sociedade brasileira. É claro que quando a gente fala do Estado, a gente fala o Estado, mas não existe o Estado, existe o Executivo Federal, os governos estaduais, as prefeituras, o mundo da justiça, o judiciário, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, as assembleias, as câmaras.
E a gente é muito desinformado a respeito desse Estado. E essa desinformação é funcional para a reprodução das estruturas de desigualdade que nós temos. Então, quando surgiu o convite para voltar, né, eu achei, bom, eu não resisti. É uma recaída, né? É uma recaída, né? Enfim, acontece nas melhores famílias. E o que você acha que mudou nesses 10 anos? Os últimos 10 anos foram 10 anos que eu, particularmente, não imaginava que ia vivenciar, porque eu cresci no regime autoritário, na ditadura. E a gente viveu uma conjuntura prática muito semelhante à ditadura, só que por escolha popular, por voto, né? Onde o país passou por um processo de infantilização e regressão, eu diria, desorientação muito grande. E eu atribuo isso a 3 fenômenos, né? Um fenômeno global. Acho que as mídias sociais e a sequência de crise pela qual o mundo passou, e com a crise, começou com o 11 de setembro, depois a crise financeira, a crise de commodities, depois veio o Brexit, Trump, Covid, Ucrânia. Então tem uma grande onda, uma linha do tempo global, né, que natural, o Brasil faz parte do mundo. A gente não se dá conta disso, mas o Brasil faz parte desse mundo. A segunda grande explicação, eu acho que é a história do Brasil recente, né? Isso também, houve um processo de ruptura institucional, embora formalmente, do ponto de vista legal, a ordem tenha sido preservada, mas a gente observou uma erosão do poder executivo muito grande, uns fazem o corte em 2013, outros em 2015, outros em 2016, outros em 2019, outros em 2011. Então, assim, mas o executivo foi perdendo poder, e esse poder foi sendo capturado por outros segmentos do próprio Estado e da sociedade, né? Se você observar hoje o peso do Congresso, é absolutamente maior do que há 10, 15 anos atrás. O Tribunal de Contas tornou-se um protagonista da vida pública, para o bem e para o mal. O Ministério Público passou por um momento aí difícil de descrever o que aconteceu. E o próprio Judiciário, hoje, o Supremo é um protagonista da vida política nacional, como jamais se pensava que isso poderia acontecer. Nós sabemos o nome dos ministros do Supremo e não sabemos a escalação da seleção brasileira, né? E isso deu margem a uma série de questões sobre a vida pública no país, né? A entrega dos serviços públicos, a qualidade do governo, né? Isso tudo está em xeque. Então, o que mudou? Mudou que o governo hoje ele é muito mais fragil, ele está muito mais impotente para enfrentar esses desafios, além do processo de desmonte institucional, de desabilitação de capacidades e de fragilização. Então, tem uma dimensão política, uma dimensão administrativa, uma dimensão cultural. Eu brinco às vezes que a comunicação tornou-se desproporcionalmente mais importante que o governar propriamente dito, né? Hoje, sair no Instagram é às vezes mais importante do que eu fazer alguma coisa. E não pode ser assim. Antigamente, pelo menos, a comunicação ela surgia a partir de um fato. Hoje, ou de uma entrega, ou de uma realização. Hoje, depende, né? Se você faz e não aparece, você corre risco de pagar um preço muito alto. É muito mais comum você ver, às vezes, no debate político, acontecer coisas, você está na mídia, mas na verificação da realidade, né, as coisas não estão dessa forma. Então, o que mudou? A administração pública é muito mais frágil. Agora, tem sinais positivos também. A tecnologia tem ajudado o governo os governos aos trancos e barrancos a melhorar as entregas. As pessoas estão, apesar de toda a desinformação e confusão e desorientação, elas estão mais atentas. Elas estão mais conscientes de seus direitos, isso também é positivo. Há uma atitude positiva em relação, acho que, ao futuro. As pessoas entenderam que esperança não é uma atitude passiva. Esperança não é desejar coisas, não é esperar que as coisas caiam no colo, que vai vir uma fórmula salvadora. Não, esperança é uma construção de todos. E essa constatação de que os problemas dependem de soluções coletivas, que têm que ser construídas, não é uma sensação fácil. A gente está acostumado a esperar que as coisas venham resolvidas. E nós temos áreas da sociedade brasileira que são novidades e que são novidades impressionantes. O nosso empresariado, em áreas como o agro, o setor financeiro, é fronteira global, né? A nossa sociedade civil hoje ela tem um peso na vida pública muito melhor, muito maior do que tinha no passado. Os movimentos sociais, as ONGs, os think tanks. Acho que isso também é uma coisa, mostra também uma mudança significativa. E a terceira é que a gente também constatou que
Ou a gente resolve o país, ou ele vai ser resolvido por vetores externos e as gerações futuras vão pagar esse preço. Então, as pessoas, a ficar aqui, né, que também uma parte da nossa elite, enfim, vai para os Estados Unidos, vai para Portugal, transnacionaliza suas empresas, no sentido de mudar suas sedes, mas quem for ficar, é bom entender que é problema nosso. E, secretário, nós passamos por vários pontos. Eu gostaria de pensar alguns nessa continuidade da nossa conversa. A sua pasta é responsável, por exemplo, pela reforma administrativa. O senhor já rejeitou, no passado, o termo Estado inchado. A sua percepção é de que é um Estado desorganizado, nós temos um Estado desorganizado e um Estado distante das pessoas. Como é que uma reforma administrativa pode responder a isso? Do que a gente está falando quando a gente fala de reforma administrativa e quais deveriam ser as nossas prioridades diante dela? Eu começo citando um pouco a própria ministra, quando ela me convidou para assumir essa secretaria extraordinária. Ela falou assim, eu acho importante a gente falar em transformação do Estado e não em reforma administrativa. Transformação, porque a gente precisa de transformações mais profundas que envolvam as pessoas, que envolvam as instituições, que envolvam os sistemas, as legislações. A expressão reforma administrativa, ela cria uma expectativa de um pacote com uma série de medidas que vão resolver o todo. Não existe isso, né? Primeiro porque, dado o nosso arranjo constitucional, o governo consegue legislar sobre o executivo federal. Estados e municípios têm autônomos, os outros poderes também têm autonomia. Então, nós estamos falando, grosso modo, do escopo do executivo federal. Tanto é que, na época do governo Fernando Henrique, quando o então ministro Bresser Pereira faz um esforço de reforma naquela época também importante, ele falava do plano diretor da reforma do Estado, mas era de administração pública federal, né? Porque o que o governo federal incide, em grande parte, é o executivo federal. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que quando a gente fala do Estado, estamos falando de pessoas, estamos falando de organizações, estamos falando de tecnologia, estamos falando de políticas, de programas, do nosso direito. E, então, esse complexo de problemas, eles têm muitos entrelaçamentos e são muito pouco conhecidos. Então, por exemplo, nós temos a forma de organização da administração pública. Ela foi concebida, a administração direta, com os ministérios, e indireta, as fundações, autarquias e empresas estatais. A Constituição de 88 embaralhou esse jogo, porque praticamente colocou a direta e quase toda a indireta subordinada às mesmas regras de pessoal, às mesmas regras de financiamento, de execução orçamentária e financeira, as mesmas regras de compras públicas. Isso enrijeceu muito a administração pública. E a tendência nossa, dada a nossa cultura administrativa e jurídica, é de achar que as leis vão resolver os problemas. Então, nós vamos buscar sempre, através de leis, detalhando as leis, soluções para os problemas. As leis não produzem realidade. Elas disciplinam, organizam, mas elas não têm esse poder. Então, a tendência nossa para qualquer problema é propor criar um órgão e fazer uma lei. Olha, não necessariamente esses são os melhores encaminhamentos. Então, tem sucessivos esforços de reforma desde os anos 30. Nossa história é um amálgama de uma série de reformas meio que foram se fundindo e tornando isso uma coisa mais difícil de mexer e com uma série de custos para a sociedade. Então você tem que, primeiro, transparência. Acho que é a coisa mais difícil, que o Brasil não tem uma cultura de transparência. Nós estamos melhorando muito, mas é uma transparência que ainda não incide sobre áreas que são mais opacas, né, que a gente precisa traduzir. Segunda questão da nossa legislação orçamentária, nós temos um desafio muito grande, né? O governo ele tem uma lei de execução orçamentária e financeira que é de 1964. No mundo desenvolvido, você não separa pessoal de investimento, de orçamento, de tecnologia, é tudo uma discussão só. Aqui, nós temos uma discussão assim, o planejamento, o orçamento, as pessoas, a tecnologia, silos. E esses silos, né, construir soluções onde eles atuem de forma conjunta é um desafio permanente. Então, a lei nossa orçamentária é de 1964. Nós estamos vivendo hoje uma situação de fragilidade, né, desse aspecto que perturba a condução da política macroeconômica, embora o governo esteja tendo relativo sucesso nessa área, a despeito da gente não reformar isso. Qualquer mudança hoje, esses não são problemas novos, envolve o executivo, o legislativo e o judiciário. Não é à toa que o próprio judiciário, essa recente decisão do ministro Flávio Dino, por exemplo, né,
Imagina, o Supremo hoje ajudando a disciplinar emendas parlamentares, porque a confusão virou uma coisa tal, né, que foi parar no Supremo. Então o país precisa também, assim, o Executivo tem que fazer o que tem que fazer, o Legislativo tem que fazer o que tem que fazer, e o Judiciário tem que fazer o que tem que fazer. Agora, quando isso aí não funciona, como não tem funcionado, às vezes, em algumas coisas nos últimos anos, a tendência é a judicialização. E a judicialização, os custos de transação são muito altos, perde os cidadãos, perde as empresas. Isso torna o país mais exasperado, mais cansado. A gente não consegue, não consegue, porque os passivos do passado nós não estamos desbastando, nós não estamos processando. Então, a gente tem que enfrentar esses conflitos. Então, a agenda da transformação do Estado envolve pessoal, basicamente, envolve tecnologia, envolve organizações, outras coisas são de outras pastas. E mesmo essas agendas, né, eu costumo dizer que a Secretaria Extraordinária, nós não temos mandato nenhum. Nosso mandato é criar problemas para as outras pastas. Eu me lembro quando, na primeira reunião do secretário, eu comentei que, não, a gente precisa tomar cuidado, porque tem as competências de todas as secretarias. E a ministra falou, pois é, o seu papel é criar problemas para todas as secretarias, é ajudá-las, mas também interagir com elas no sentido de construir soluções. Por exemplo, nós estamos trabalhando muito com a Secretaria de Governo Digital, que tem um desafio extraordinário, que é a identidade única, talvez a prioridade do país em relação à área tecnológica, que tem um impacto muito grande sobre os custos de transação da economia e sobre a universalização dos benefícios sociais, né? São agendas importantes. Na área de pessoal, a ministra Esther está conduzindo um processo de reconstrução de capacidade do governo. Nós ficamos aí 8 anos sem concurso praticamente, e em várias áreas isso desabilitou, fragilizou absurdamente o funcionamento do governo federal. Nós tínhamos 4 ministros da Educação, 4 ministros da Saúde. Na área de meio ambiente não precisa falar, né? Em 2022, o governo apresentou um relatório dizendo que uma grande realização foi reduzir em números absolutos em 60 mil o número de funcionários. Quer dizer, é uma visão também muito minimalista do setor público, né? Esse voltar a funcionar o governo envolve várias coisas. Tem os problemas antigos, tem os problemas atuais e os problemas futuros. E eu brinco também que o desafio do governo é reconstruir, é construir diferente e melhor, e algumas coisas construir pela primeira vez. E, secretário, olhando para esse desafio triplo, né, de para trás mente, atualmente e para frente mente, nós acabamos de sair de um evento chamado States of the Future, que aconteceu ali no Rio de Janeiro, na esteira da programação do G20, e que contou ativamente com o envolvimento e coordenação do senhor. Olhando para frente, que características são essas desse estado do futuro? E eu gostaria que o senhor respondesse, sobretudo, olhando para o processo de transformação e modernização, né? A gente associa muito transformação e modernização à tecnologia. Conta para a gente o que o mundo está discutindo nesse pacote de transformação e modernização dos estados do futuro. Uau! Vamos lá. Acho que a primeira coisa é que, às vezes, o presente está tão encalacrado que, assim, você tem que buscar no futuro uns pontos de apoio para sair dessa areia movediça, desse pântano que, às vezes, a gente está. A primeira preocupação desse evento, que contou com uma parceria muito forte com o BNDES, que também está indo nessa direção, do ponto de vista de repensar o desenvolvimento, o presidente do banco, Luiz Mercadante, o diretor Nelson Barbosa, foram muito parceiros desse evento, né? A primeira coisa é que a gente precisa conversar sobre o presente, para desinterditar os debates. Se a gente não desinterditar os debates, fica difícil. Nós vivemos em um período de polarização onde as pessoas simplesmente pararam de conversar. E se você não processa os conflitos, você não anda para frente. Tem uma música antiga da Elis Regina, vivendo e aprendendo a julgar. Um dia você perde, mas tem que rodar. Nós travamos. O país está cheio de... Tem uma série de arenas truncadas. O que está acontecendo no mundo? O mundo está preocupado com universalização dos benefícios sociais. Está preocupado com a tecnologia ser serviço da sociedade. E está preocupado com a sustentabilidade, com a questão da emergência climática. Tem uma agenda ambiciosa aí. Agora, como é que se converte no dia a dia das pessoas? Nos serviços do dia a dia que ela utiliza o Estado, que utiliza a administração pública. O governo não vai ter esse protagonismo central na vida das pessoas. Quanto melhor a vida das pessoas, menos o Estado vai ficando decisivo e importante. Agora, quando piora, a quem que elas vão recorrer? À saúde pública, à educação pública, aos benefícios sociais. E o setor privado depende das externalidades, dos custos de transação, do Estado construir incentivos que beneficiem os setores não verticalmente, mas horizontalmente. Então, nós estamos num momento em que o que o mundo está fazendo? O mundo está tentando que o Estado não seja um ônus para as pessoas, não seja motivo de
irritação, de problemas, seja um facilitador de soluções da vida social e que assegure ambiente de negócio, acesso aos benefícios sociais, qualidade e produtividade de serviços públicos e que mantenha uma certa coesão social. O que a gente chama aqui de pobreza e desigualdade, na Europa chama-se migração, né? Nos Estados Unidos, migração. No Oriente, incorporação, porque eles têm um processo de migrações internas, migrações entre os países muito grande, eles têm que lidar com esses movimentos. A questão migratória para o Brasil ainda está chegando, mas não é tão presente assim. Mas a questão da desigualdade nossa é grave. E a questão também da competitividade, da qualidade, né? A gente precisa integrar as agendas econômica, social e ambiental numa agenda única. E a gente não consegue fazer isso muito bem. O mundo já resolveu isso, eles já fazem tudo, é uma conversa única. Então, esse processo de compreensão de como os problemas são interrelacionados, a gente ainda está numa fase de preliminar e meio antagonizando-se uns aos outros por motivos, às vezes, incompreensíveis, né? A pauta identitária, que é uma pauta importante, uma pauta de inclusão, né? Então, se você não criar isso, você tem uma situação de ressentimento, explosão, de conflito social enorme. E o Brasil não tem esse histórico, né? Mas ele também não pode continuar num clima de polarização e dificuldade, onde o futuro parece que já desistiu. Você não pode, num ambiente de vida, levar eu só. Por quê? Porque o fatalismo significa, em última instância, que o que quer que a gente faça não faz diferença. Isso é a fórmula para manter todos os nossos problemas. Então, nós precisamos encontrar no futuro, na interlocução com os outros países, temos agora, por exemplo, no Reino Unido, um governo cheio de propostas novas. Estamos todos aí preocupados, antenados com a eleição americana. As soluções da Europa, soluções diferentes. Você tem a Espanha, a Alemanha, a França, Itália, né? A gente olha, lendo os jornais, parece que uma coisa, o mundo está acabando. Que nada. Estão muito bem de vida, todo mundo querendo ir para lá, sabe? É uma qualidade de vida extraordinária que a gente, de repente, não consegue resolver isso na cabeça da gente. Houve pessoas que se mudaram para a Europa, pessoas de classe média, e por que elas falam lá? Como é que você vive aqui? É muito simples. A educação é boa e é pública, a saúde é boa e é pública, os benefícios sociais, o profissionalismo é diferente. Então, eles conseguem viver monetariamente, com menos recursos, mas uma vida melhor. Não estou dizendo que seja esse o caminho do Brasil, mas pode dizer o seguinte, a gente precisa discutir essas coisas aqui. A saúde pública, o SUS deu um belo exemplo do Covid e sua resiliência, mas tem muita coisa para melhorar. Educação, nós estamos patinando. Tem 20 anos que nós já resolvemos a questão do acesso, mas a da qualidade, as questões intergovernamentais, porque tem os problemas adultos do Brasil. Os problemas adultos do Brasil é o Pacto Federativo, né? A questão da competitividade, né? O desenvolvimento regional. Então, nós temos uma agenda que poucos países do mundo têm e que a gente não se dá conta. Precisa, em geral, chegar a gente fora aqui, mas vocês têm isso. Vocês têm as florestas tropicais, reservas de água doce, uma costa, uma fronteira para desenvolver o país. Tudo aqui é problema. Nós não podemos continuar assim. E a gente tem que conversar sobre isso, discordar, encontrar soluções e ir para frente. Acho que, nesse aspecto, uma coisa que aconteceu que teve um impacto negativo inicial, que agora todo mundo faz política, todo mundo dá palpite sobre tudo. Isso, no início, foi uma coisa meio... né? Agora, então já que é todo mundo, é melhor a gente começar a se entender, né? Eu acho que as redes sociais, a imagem que eu uso é assim, de repente foi todo mundo convidado para uma festa com a roupa que estava, né? Com a sua visão de mundo, com a sua precariedade, com os seus preconceitos. Agora que está todo mundo aqui, é melhor a gente começar a conversar melhor, direito, porque na base do com você eu não brinco, não vão muito longe. E acho que o futuro traz muitas inspirações para isso. Você perguntou sobre o Estado. O Estado em vários países é motivo de orgulho. A educação do ensino médio, né, ensino médio, tem países que isso é motivo de orgulho do país, né? A saúde, mesma coisa. Tem soluções mais privadas, mais públicas, híbridas. Cada país encontra os seus modelos. Mas a gente precisa se colocar isso como um desafio e não como aqui nós não temos solução. Nós somos bipolares. Ou nós somos o melhor do mundo, excepcional, o Brasil ninguém segura, ou nós não prestamos, não servimos para nada. Quer dizer, a gente tem que construir as coisas diferentes. Você conhece, nós estamos vivendo um ambiente também que temos vários empresários hoje trabalhando na esfera pública, seja através de suas fundações familiares, seja através da sua militância nos meios de comunicação. Isso é muito importante. O movimento sindical está sendo obrigado a se repensar em função da tecnologia, também é uma coisa importante. Essa entrada na cena social, né, de grupos excluídos, minoritários, né,
que gera aquela estranheza do establishment inicial, isso é uma coisa maravilhosa. Então, acho também que o futuro ele promete melhor, porque a diversidade é maior, a facilidade da vida está muito maior, e acho que a gente também está entendendo que nós não vamos resolver isso nos matando uns aos outros, né? Então, mexer com os desafios das reformas aí é penoso, é difícil, é complicado, bom, mas ninguém disse que ia ser fácil, né? Os problemas estão aí, não é à toa. Eles estão aí há décadas, há séculos. Regulação fundiária, né? Nós não vamos mexer com isso, não, né? As questões relacionadas à raça, né? A história do Brasil. Nós somos o país que a escravidão atingiu o maior, talvez o país mais importante, o país escravagista do mundo, né? Como é que a gente vai se reconciliar com essa nossa história? Porque não é só o futuro que a gente tem que acertar as contas, é com o passado, né? Então, essa revisitar o passado para pensar o futuro de um jeito diferente, né? Isso, em geral, demoraria gerações. A tecnologia transformou isso, colocou isso tudo na mesa no mesmo momento. Então, nós estamos tendo que lidar com a tecnologia, com os valores, com os desafios da política, preservando a ordem democrática. Porque também, assim, esse flerte de alguns segmentos da sociedade brasileira com o autoritarismo, acho que não ajuda o país. Mas cabe a quem não concorda com isso, a maioria que não tem compromisso com isso, segurar o regime democrático. Porque fora da democracia, os resultados não têm sido bons em lugar nenhum do mundo. Agora, passamos novamente por várias questões. Você menciona a importância de desinterditar debates e trazer as pessoas para a conversa. Ou encontrar um meio de conversar com gente que veio convidado para a festa do jeito que estava. Como é que está o diálogo com a sociedade? O cidadão que está na ponta hoje com problemas muito concretos, né, da saúde, à educação, ao transporte. Como é que a gente fala com eles? O governo federal ele não é tão próximo do cidadão quanto os estados e municípios. Mas a gente espera que o governo federal exerça esse papel. Você mencionou, por exemplo, educação, saúde e transporte. Quem se lembra das jornadas de 2013, né, aquelas manifestações populares, né, quais que eram as causas? Educação, saúde, transporte, segurança e talvez um pouco corrupção, né? Competência de quem enfrentar esses problemas? Principalmente dos estados e municípios. Mas a sociedade não percebe dessa forma. E o governo federal, ele também não se contém e às vezes tenta resolver diretamente os problemas na ponta. Ele às vezes não tem os instrumentos para isso, não tem os meios para isso. Então, vamos pegar a educação. O que o governo federal pode fazer? Financiar. Aumentou barbaramente o investimento em educação em 20 anos. Tá? Mas aumentou espetacularmente. Mas a qualidade não mudou. A qualidade da educação não é exatamente um problema federal. Muita gente tem ajudado nisso, mas é um problema que depende dos estados e dos municípios. Segurança pública. Polícia Civil, Polícia Militar são os estados. Guarda Municipal dos estados. O governo federal, se ele vai atuar, tem que ver. A Polícia Federal pode coisa, mas não pode tudo. Meio ambiente, né? Eu me lembro quando cheguei ao Ministério do Meio Ambiente, foi aprovada uma lei complementar que dividia melhor as competências de União, Estados e municípios. O governo federal ficou mais por conta da Amazônia, mas grande parte é dos estados e municípios. Depende de desenvolver capacidades nos estados e nos municípios e da sociedade compreender e perseguir isso. O governo federal, às vezes, no seu voluntarismo, não ajuda, porque ele vai tentar ele resolver. Mas a Força Nacional, importante, mas não é insustentável. Eu costumo brincar, passei pelo meio ambiente 5 anos. O IBAMA, por mais que você faça concurso, profissionalismo, melhore, não há como o IBAMA cuidar de 50% do território nacional. Depende mais da Polícia Militar dos estados, depende dos órgãos ambientais dos estados. Então a gente precisa conversar melhor sobre essas coisas. Isso passa por clareza, competência, transparência e superar essa mania de botar a culpa nos outros, né? Isso é culpa do governo federal, não, os municípios não têm capacidades, não, os estados não estão fazendo sua parte. Vamos colocar as coisas com clareza na mesa e tentar discutir. A reforma tributária, por exemplo, né? Ela mexe com isso e é um negócio, um calvário complexo, mas está mexendo. Depois de paralisia do CONFAS, que é o Conselho de Secretários Estaduais, fazendo por décadas. Saúde um pouco melhor, porque tem uma certa resiliência maior entre os 3 níveis de governo. Mas são desafios do país, não são desafios de A, B ou C, desse governo, daquele governo. Eles só vão ser enfrentados se as pessoas compreenderem. A população, ela atribui ao presidente da República, projeta nele, que
questões que são do prefeito, que são do governo estadual, né? Mas que também a gente tem que conversar sobre isso e ver também como é que o nosso federalismo ele pode ser mais cooperativo e menos predatório. Tem duas questões que eu ainda gostaria de fazer. A primeira é sobre reforma tributária, porque você me deu o gancho agora ao final. Sem querer. E queria entender, na sua avaliação, como é que essa reforma que foi aprovada e está para ser regulamentada, implementada agora, pode corrigir distorções históricas do país, que é a origem da nossa conversa aqui. E eu gostaria de terminar, secretário, falando sobre futuro na linha da inteligência artificial. A gente sabe que o senhor é um dos especialistas, maiores especialistas brasileiros desse assunto hoje, e existe uma percepção de que, por parte da sociedade, parte dos estudos também, de que esse recurso pode facilitar a vida de muita gente, mas também pode tirar muitos empregos. Como é que a gente lida com isso e qual a sua avaliação, sobretudo do lado positivo? Como é que a inteligência artificial pode nos ajudar na construção desse Estado mais organizado, mais eficiente, mais próximo do cidadão que a gente deseja? Sobre a reforma tributária, peço para você conversar com o Bernard Api, com o ministro Fernando Haddad. Eu não conheço o assunto, mas de longe o que eu percebo é que moveu-se, é um começo, é um processo e vai na direção certa, né, do jeito que o sistema político do país permitiu. Não há soluções que se imponham no país, né? Sobre a questão da tecnologia, particularmente da inteligência artificial, nós estamos diante de uma revolução, só que a gente ainda compreende pouco. Ela está acontecendo, nós não sabemos exatamente, nem as empresas sabem com clareza, né? Nós estávamos num processo de transformação digital, né, impulsionando a transformação digital. E nesse processo nós estávamos ainda andando devagar, mais lentamente do que a gente deveria. Eu sou um diletante, eu sou jurássico, né? Até por uma questão geracional. Você já veio com chip, mas eu sou jurássico, né? Aparentemente, vários processos da nossa vida cotidiana, a inteligência artificial ela pode dar um tombo nisso tudo, pode dar catalisar isso de uma forma absolutamente revolucionária, né? Eu dou aula, né? Vai dar aula hoje. Como é que você avalia os alunos? Como é que o trabalho deles, tá? O que é diferente? Como é que você vai? Mudou a regra do jogo. Então, assim, estou pegando o caso da educação, que eu acho que talvez seja o mais profundo. Você ter esses recursos para os alunos e para os professores é outra coisa. Nós vamos continuar fazendo tudo igual a gente estava fazendo? É melhor a gente... Peraí, vamos continuar, mas vamos começar também a simultaneamente lidar com isso de um jeito diferente. Saúde. O Covid mostrou isso, a telemedicina, a tecnologia aplicada. Está passando por revoluções, assim, numa velocidade muito grande. E a gente precisa entender e, ao mesmo tempo, lidar e, ao mesmo tempo, regular. O país tem 6 conversas mal resolvidas sobre regulação. 4 estão no Congresso. Inteligência artificial, regulação econômica, pagamento por conteúdos na internet e fake news. Esses 4 têm projetos andando, quer votar, não, quando chega, vai ter eleição, não vai ter eleição. E tem mais 2 que são cibersegurança e governança de dados. Cada um desses 6 iniciativas é um mundo. E eles não conversam muito entre si. Nós temos 13 órgãos, grosso modo, que trabalham no âmbito da transformação digital. Temos o Ministério da Gestão e Inovação, com o governo digital. O Ministério de Ciência e Tecnologia, particularmente com a inteligência artificial. A Secretaria de Comunicação da Presidência, com fake news, com comunicações, redes. Temos o Ministério das Comunicações, com infraestrutura. E o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a transformação digital é uma das missões do governo do ponto de vista político industrial. 5 ministérios. 2 agências reguladoras, mais ou menos reguladoras, a ANPD e a Anatel, né? Temos 2 grandes empresas estatais que não podem, o jogo, CERP e Dataprev são protagonistas do jogo. Temos o ITI, né? Então, assim, aí já são 10, está faltando uns 2 ou 3 que eu não estou me lembrando agora. Não temos coordenação. E é um assunto difícil de coordenar. Coordenação é um desafio permanente do governo, é um capital mais escasso do governo. O governo está coordenando outras prioridades, o PAC, a agenda internacional. Bom, então você tem 6 coisas no Congresso, 10, 12 órgãos começando a se entender, se organizar sobre isso. O presidente, nesse ano, em função do G20, da percepção que viu que está acontecendo no mundo, resolveu botar esse assunto no topo da agenda. Só que como é que você lida com um tema que está acontecendo e que a gente não sabe bem onde que isso vai dar? Olha só,
Vamos pegar o caso das escolas. Tem uma discussão nacional sobre telefone celular nas escolas, né? Quando teve aquela tragédia em Santa Catarina, né? Aquilo criou um clima de comoção. Então, redes sociais criam tragédias daquele tipo, ou nas eleições, os fake news mudam os resultados das eleições, a sociedade está um pouco grogue com isso tudo. Eu acho que o importante é primeiro a gente entender que talvez a gente não vá fazer mais as mesmas coisas do mesmo jeito que fazia antes, ou pelo menos muitas das coisas vão mudar, e a gente parar um pouco, pensar sobre isso. Por quê? A razão pede tempo. Tá? E tempo é para conversar, é para entender. Esse tempo que a gente não dispõe mais, que o nosso dia a dia, seja sobreviver, pagar as contas, tocar o trabalho, cuidar da família, esse tempo está muito escasso. E você precisa do tempo para compreender, para minimamente se posicionar e conversar sobre essas coisas. Agora, esse desafio também não é só do Brasil. Mesmo quem saiu na frente dessas discussões, a União Europeia conseguiu lá produzir umas legislações. Não, agora que a legislação acabou de ficar pronta, já estava claro que precisava mudar. E tem também algumas questões relacionadas ao papel das empresas nisso. Há quem ache que nós vamos fazer isso contra as empresas, vamos regular isso contra as malvadas Big Techs. Há quem acha que não. As Big Techs são umas santas organizações que só trazem o bem para a humanidade. Vamos conversar com calma, vamos colocar a bola no chão e trazer para a discussão também as organizações sociais, que têm uma visão muito interessante sobre vários desses assuntos, sobre privacidade, direitos, as acadêmicos que sabem um pouco as fronteiras da tecnologia, os engenheiros e programadores, cientistas de dados das empresas. Se a gente não criar um ambiente de conversa sobre essas coisas, fica mais difícil. E acho que no Brasil nós estamos conseguindo fazer, paradoxalmente, nesse ambiente de confusão geral, está tendo muita discussão. Nós temos várias gente produzindo artigos, produzindo seminários, especulando sobre o futuro. Tivemos no próprio Estados do Futuro uma discussão sobre isso muito rica. Por quê? Nesse assunto, nós não somos iguais, os países são diferentes, o contexto são diferentes. Nós estamos lendo a mesma página de um livro, mas nós somos pessoas diferentes, países diferentes. Mas está todo mundo ali vendo um pouco a conversa diz respeito a todos, porque não é um problema nacional, não é um problema do Brasil, não é um problema de uma família, é um problema de nós todos. E eu acho que para o governo as possibilidades são extraordinárias. Mas, de novo, o problema não é a tecnologia. O problema é a nossa capacidade de produzirmos soluções coletivas em conjunto, né? É construir coletivamente, negociarmos pactos para que a gente possa ir para frente. Então, senão, a vida vai ficar muito mais difícil. Nós tivemos, esses dias agora, né, em Bangladesh, que é um dos países mais pobres do mundo, a explosão de conflitos sociais. E em Londres, no final de semana, a mesma coisa. Quer dizer, nós estamos vivendo um ambiente de tensão social que ou a sociedade, os países, os governos produzem respostas, ou você pode ter rupturas, pode ter situações de conflito social muito grande. Temos aqui os desafios com a Venezuela, o esforço de implementação de mudanças na Argentina complicado também. Então, vários países estão como se estivesse flertando com convulsões sociais e com autoritarismo. A gente tem que conversar sobre isso, porque se a gente não conversar, fica mais fácil a gente dar com os burros na água e ter uma solução ruim. Agora, para conversar, tem que abrir espaço, tem que abrir tempo, tem que abrir clareiras, onde as pessoas possam falar, ouvir e processar conflitos e virar a página. Nós somos, às vezes a impressão que eu tenho que o Brasil é um livro que tem, um país, tem um monte de livros abertos em páginas diferentes. Você não consegue fechar. E se você não fecha, aquele assunto pendente, ele drena a energia que você precisa para andar para frente. Então você tem que ir fechando os assuntos e para poder liberar para o futuro, abrir espaço também e liberar criatividade, visão, recursos, tempo para trabalhar para frente. Secretário, super obrigada pela liberação de tempo para nos esclarecer sobre questões que interessam a todos nós. Obrigada pela sua generosidade mais uma vez. Obrigado a você, Mônica. E parabéns para a Fé Comércio por essa iniciativa. Eu acho que o comércio é um desses setores que está mudando, passando por muitas coisas. É talvez o setor que atinge a sociedade, depois talvez do Estado propriamente dito, que atinge a todos, né? E acho que faz parte dos desafios da organização, da instituição, pensar o futuro a partir dessas novas formas de relacionamento, de transação que nós estamos vivendo. Nós estamos indo para um mundo sem dinheiro físico, o qual a gente conhecia, né? Sem meios de comunicação, sem livros, sem filmes, sem videocassete, nessas coisas. Mas nós vamos criar esse mundo, porque ele tem tudo para ser melhor e mais interessante. Como é que o empresário se prepara para isso, então? Já que
você me deu o gancho, a gente ia terminar e eu vou voltar. Como é que o pequeno e médio empresário se prepara para isso, para esse mundo? Eu acho que, primeiro, ele gasta todas as suas energias para a sua sobrevivência e para a continuidade desse negócio. Mas ele precisa entender também que ele depende de alguma atenção ao público para resolver o particular dele. Então, é importante que ele milite nas situações de classe, que ele se interesse pelas discussões públicas que afetam os negócios dele, não só na perspectiva de como é que isso melhora ou piora o negócio, mas de coisas que vão afetar. Ele precisa de uma sociedade educada, saudável, informada, tecnologicamente amigável. Então, ele precisa de abrir um pouquinho de tempo para isso e deixar um pouco dessa visão do Estado como inimigo, porque o Estado é quem pode garantir o negócio dele. E se tem problemas, brigar. Mas brigar na política, brigar nas associações, nas entidades, no voto, porque o Estado também depende de pressão. Ele só funciona sob pressão. O Ulisses Guimarães, uma época, o Figueiredo deu uma declaração dizendo que não decidia sob pressão, então, o último presidente da República do regime autoritário. No dia seguinte, o Ulisses Guimarães disse: eu só decido sob pressão. Né? O governo, ele reage. Algumas coisas ele é proativo, mas acho que os empresários, os pequenos empresários, os médios empresários, eles estão na frente nessas discussões. Eles estão se organizando, se transformando e crescendo com uma velocidade muito grande. Tecnologia. São Paulo tem empresas de tecnologia que as pessoas não se dão conta. Mas não é empresa de 2, 6, não, é de centenas, milhares de empregados que estão fora do radar da sociedade. Né? Pernambuco, Minas Gerais, só que isso não entra no mundo da comunicação nossa. Então, a gente acha que nesse aspecto está melhor do que imagina, mas falta uma narrativa, umas discussões do ponto de vista público que se orgulhem disso, que valorizem isso, não como uma coisa heróica. Nós precisamos de menos heroísmo e mais profissionalismo e pragmatismo, sabe? Para que o país, essas coisas virem normais. Né? Eu acho que os pequenos empresários fazem parte dessa vanguarda, particularmente os mais jovens. Né? Porque eles sabem que o emprego está mudando, Mônica. O emprego tal qual a gente conhecia, né, ele está acabando. Nós tivemos uma ótima notícia semana passada, a redução do nível de desemprego. Mas esse emprego de carteira assinada formal, essa relação trabalhista, no mundo inteiro está diminuindo. Então, assim, o Brasil, por estar no outro momento, ainda tem espaço para isso crescer e evoluir. Mas no mundo nos setores mais dinâmicos da economia, a relação é outra. Não é exatamente do trabalho, do vínculo trabalhista via carteira assinada. E o pequeno empresário, ele é chave nesse processo. Eu fui uma vez na Escandinávia, eu me lembro de visitar uma agência de inovação na Suécia, perguntando sobre como é que eles apoiavam as empresas e tal. Eles me explicaram. Eu falei, mas a Suécia tem umas 15 grandes empresas globais que são fronteira. Eu falei, mas a gente não dá nada para eles, não. Mas por quê? Eles não precisam. Né? Quem precisa são os pequenos e médios. Então, assim, acho também que a gente precisa revisar um pouco as prioridades nossas. Acho que a política industrial de inovação vai nessa direção de quem que a gente quer apoiar. Sabe? Quem não precisa e que precisa, na verdade, botar dinheiro próprio para pesquisa, para inovação e pesquisa e desenvolvimento, ou assim, ecossistemas interessantes que nós estamos vendo surgir em todo o mundo, que são formados por pequenos empresários, pequenos comerciantes, pequenos startups, empresas inovadoras, sem muita mitologia, mas substantivamente, porque esse é o tecido social da democracia. E quando ele se frustra, é a base do ressentimento e da revolta em relação ao sistema político. Perfeito. Secretário, obrigada mais uma vez. Obrigado a você, Sucesso na sua jornada. Oportunidade.